Bom dia, meus irmãos. Eu vou fazer a oração do Apocalipse para vocês. Hoje é Apocalipse 10. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com um arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol e suas penas como coluna de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e começou a clamar em voz alta, como um leão que ruge. Quando chamou, 7 trovões ressoaram. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever. Mais uma vez, uma voz do céu dizia: sela o que falaram os 7 trovões e não os escrevas. Então o anjo, que eu vira de pé sobre o mar e a terra, levantou-se a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que há nele, a terra e tudo o que nela contém, o mar e tudo que encerra, e não haverá mais tempo. Mas nos dias em que soasse a trombeta do 7º anjo, que se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou aos seus profetas. Então a voz que ouviu do céu falou-me de novo e disse: vai e toma o pequeno livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo que me desse o pequeno livro. E ele me disse: toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo as numerosas ações, povos, línguas e reis. Apocalipse 11. De muito dentro foi-me dada a vara, semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores, e o átrio fora do templo. Porém, deixa-o de lado e não o mexas. Foi dado aos gentios que hão de calcar os pés da cidade santa por 42 meses. Mas incumbirei as minhas 2 testemunhas vestidas de saco, que profetizaram por 1260 dias. São eles as 2 oliveiras e os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que seja assim morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Tem poder sobre as águas para transformá-la em sangue e de ferir a terra sempre que quiserem, como toda sorte de flagelos. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhe fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-lo por 3 dias e meio, e não permitirão que vejam, sepultados. Os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles, felicitarão mutuamente e mandarão presente uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham sido seu tormento. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram uma forte voz do céu que dizia: sobe aqui. Subiram então para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto. Caiu 1/10 parte da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu.
Terminou assim a segunda desgraça, e eis que depressa sobreveio a terceira. O sétimo anjo tocou a trombeta, ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e Jesus e do seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo e reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões que se assentaram nos seus tronos diante de Deus prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor, Deus denominador, que és e que eras, que és e que eras, porque assumiste a plenitude de teu poder real. Irritaram-lhe os pagãos, mas eis que sobreveio a sua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraiva. Apocalipse 12. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, sacudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Estes então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardavam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Eu vou ler Apocalipse 13 outra vez, porque eu comecei lá do começo e não está certo. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e nas suas cabeças, nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso, e as fauces como de leão. Deu-lhe ao dragão o seu poder e o seu trono, e grande autenticidade. Uma das suas cabeças estava como uma ferida de morte. Mas a ferida de morte fora curada. E todos, pasmados de admiração, seguiram a fera e se prostraram diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera e quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu-se, porém, a boca de blasfemas contra Deus, para blasfemar o seu nome, seu tabernáculo e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda a tribo do povo, língua e nação. E hão de adorá-lo todos os habitantes da terra, cujos nomes estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida, no Cordeiro imolado. A quem tiver ouvido, ouça. Quem procura perder será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera, sob a vigilância dessa fera, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra como os prodígios que lhes foi dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo fazer a imagem de fera que sobrevivera do golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar ao espírito da imagem da fera, de modo que essa imagem, se pudesse falar, fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome, ou com o número do seu nome.
Eis que sobreveio quem tivesse inteligência. Calcule o número da fera, porque é o número de um homem. E esse número é descendente a 66. Vou parar, meus irmãos. Já deu os meus minutos que eu faço todo dia, então vou parar. Que Deus abençoe a todos. Curtam, compartilhem e deixem seu joinha para mim. Mas leiam, principalmente, escutem o Apocalipse. Eu comecei do 1, no 13. Prestem atenção no que diz o Apocalipse. Amém? Amanhã eu volto com o Apocalipse 14. Tenham todos uma boa manhã no Senhor. Deus abençoe a todos. Põe um pouquinho de água para vocês verem fazer no café, que agora eu vou fazer. Tem que se concentrar na hora que você está lendo, no que você vai ler, para você não ficar repetindo. Mas eu repito porque você está aqui, quando eu estou sozinho, Não tem nada a ver comigo. Aí ó, você atrapalhou, tava gravando aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu não falei nada.